Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso episódio especial aqui direto do Rio de Janeiro, aqui no Smart Summit, o maior evento de investimentos do Rio de Janeiro. E claro, não poderia deixar de agradecer aqui meu sócio, Paulo Barroso, que está sempre comigo nessa sempre jornada. Juntos, né? Sempre juntos. Grande projeto de educação do Advisor Talks, né? Tamo junto, meu irmão. E aqui sempre comigo, Paulo Barroso e Gustavo Araújo, entrevistando grandes executivos, líderes empresários do mercado financeiro. E aqui no Rio de Janeiro hoje, Paulo, quem é que a gente vai entrevistar hoje? A gente vai entrevistar hoje o Samir Kerbadi, CIO da Hashdex. Samir, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Cara, que honra ter vocês aqui. Prazer é todo nosso aqui, por receber esses grandes executivos, né, que fazem o mercado financeiro acontecer. Né? Verdade. Samir, vamos lá. Acho que a gente gosta muito de buscar esse contexto humano, né? Afinal de contas, a gente fala muito de business, de negócios, mas os negócios não existem sem as pessoas, né? Então, Samir, na tua vida e na tua trajetória, brevemente, como é que você chega no mercado financeiro? Legal. Então, assim, eu me formei em engenharia de computação no Instituto Militar de Engenharia aqui no Rio. Uau, legal. E lá, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com segurança da informação, com cibersegurança, queria ser perito da Polícia Federal. Legal. E aí, ao longo do tempo, na faculdade, né, eu fui descobrindo o mercado financeiro. Eu fui conhecendo um pouco mais sobre o mercado, né? E na época o mercado estava passando por uma fase que a gente chama de eletronificação. Estava saindo do pregão Viva Voz e indo para o pregão eletrônico. Sim. E eu comecei a estagiar numa corretora, né? Justamente fazendo um pouco dessa transformação ali na época do mercado da BMF. E, cara, fiquei fascinado pelo mercado e pela interseção entre finanças e tecnologia. Sempre foi... É muito legal. Sempre fui assim, entusiasta de tecnologia, aprendi a programar com 15 anos de idade, assim, e quando eu vi que o mercado financeiro naquela época era super atrasado, era super manual, dependia de papel e tudo, e ele estava passando por uma fase de transformação tecnológica. Eu falei, cara, aqui é um espaço legal, assim, que eu posso, né, assim, juntar um pouco duas paixões ali. Sim. Foi assim que eu entrei no mercado, foi logo depois de formado, e comecei com um fundo proprietário ali, fazendo operações proprietárias em bolsa, mercado futuros. Depois fui para uma empresa de electronic trading, né, que desenvolvia algoritmos ali de execução para o mercado. Cheguei a trabalhar no projeto para criar uma nova bolsa de valores aqui no Rio de Janeiro, trabalhei alguns anos nesse projeto. Legal. E conheci blockchain, né, e cripto. Em 2016 eu aprofundei. Eu ouvi falar a primeira vez sobre Bitcoin lá em 2011. Mas 2016 ainda, perto de ganhar assim, o mainstream, ainda era bem precoce. Ainda né? era bem precoce. Na época eu estava trabalhando num projeto para criar justamente uma nova bolsa de valores aqui. E eu comecei em alguns eventos e ouvi um pouco essa narrativa de que, cara, cripto é um negócio meio de anarquista e tal, mas blockchain vai transformar o mercado financeiro. Sim. Pô, deixa eu entender isso aqui. Aí eu comecei a estudar cada vez mais, a gente fez umas provas de conceitos e eu vi que aquilo ali era o futuro do mercado financeiro, assim, que tudo ia caminhar para ser registrado em blockchain, para passar em smart contracts e aquilo meio que deu um clique assim de, cara, se a minha paixão é essa interseção entre o mercado financeiro e tecnologia, isso aqui é o futuro. Você conseguiu pegar um caminho ali que é justamente esse, né? Aí eu passei a investir cada vez mais, a me envolver nesse mercado, até que em 2018 eu conheci o Marcelo e o Bruno Caratori, que são cofundadores da Hashdex. Eles estavam com uma ideia na mão ali, um PowerPoint, quando eu me juntei ao time ali em julho de 2018. Pô, você estava no comecinho, então. Tava no comecinho. No embrião. E aí, enfim, a gente participou dessa história toda aí de construir cripto com uma classe de ativos. Então, assim, cara, a gente fala com muitos públicos dentro do mercado, alguns que estão já mais tempo, outros que estão iniciando, mas acho que é legal falar, né? Tipo, quem é a Hashdex? O que a Hashdex faz? Não, a Hashdex é uma gestora de fundos especializada em criptoativos. Então, a gente fundou a empresa lá em 2018 porque a gente acreditava que cripto estava surgindo como uma classe de ativos. A gente tinha uma demanda cada vez maior de investidores tradicionais buscando esse tipo de investimento, mas não tinham infraestrutura. Né? Na época, até hoje é complicado, mas na época era mais ainda você ter um acesso a cripto diretamente, né? Você cuidar da própria custódia, ter a própria infraestrutura de negociação. São sistemas novos, é uma infraestrutura nova que o mercado financeiro tradicional não está conectado. E a gente viu isso como uma oportunidade. Então a gente decidiu criar essa gestora
uma gestora global, tá? Mas baseada aqui no Rio de Janeiro. E o primeiro produto que a gente fez foi fora do Brasil. E depois o que a gente viu foi que aqui no Brasil a gente tinha um interesse muito grande de investidores, uma demanda muito grande, e o regulador ele via com bons olhos ter uma gestora regulada para oferecer esse tipo de investimento. Porque na época, não sei se vocês lembram ali, 2017, 2018, teve uma proliferação de pirâmides aqui no Brasil, de criptoativos, né? Sim, e o regulador... Ficou um contexto assim, meio negativo. Negativo, né? Então, exatamente. tudo que se falava de sim, notícia associado a, vamos dizer, criptoativo, uma conotação negativa de piramideiro. Negativa, exato. E o regulador via isso com muita preocupação e viu com bons olhos uma gestora, né, regulada oferecer esse serviço de cripto que dá as proteções ali regulatórias para os investidores. Então, a gente trouxe o nosso primeiro fundo aqui para o Brasil em 2019 e foi um sucesso bem relevante. Né? Foi um ETF? Foi um fundo de investimento. E aí, em 2021... Multimercado seria? Foi um fundo multimercado. O primeiro investia 20% em criptoativos e 80% em renda fixa. Foi o primeiro do mundo? Foi um dos primeiros do mundo de fundo. E depois o ETF foi o primeiro do mundo. Eu lembro, porque eu não estou na época do pregão Viva Voz, né? Você já está mais tempo. Você acha? Você sempre fala do pregão Viva Voz? Eu falo porque eu sou um entusiasta daquela época do mercado. Lendo os livros, né? Você tem até um telefoninho e tal? Eu tenho um telefone lá no meu Você tem escritório. também o coletinho? Também temos lá. Entendi. Porque era muito legal, né, cara? O mercado era mais animado, né? Era mais animado. Né? Mas era teste para cardíaco. Agora, assim, essa mudança de 2019 que você está comentando, eu acho que o brasileiro ele investe mais em cripto do que ações, isso é comprovadamente, porque tem mais número de CPFs em cripto do que bolsa de valores, né? E isso também veio muita gente procurando do setor. Agora, eu lembro que em 2019, a Hashdex ela saiu muito como uma precursora mundial mesmo, de cara, a gente está aqui levantando a bandeira e vamos fazer o primeiro fundo que vai diversificar. O que traz para o investidor, cara, muito mais segurança, né? Fala, pô, tô colocando num fundo, cara, eu tô diversificado, ele tá tudo bem. Eu acho que deu aquela segurança de falar, opa, é regulado. Sim. O fundo fez, e eu lembro desse movimento, que foi um marco, cara, assim, foi um marco do... Sim. Existe o antes e o depois dessa questão de vocês falarem, vamos colocar cripto no fundo, né? A gente hoje vê BlackRock, a maior gestora do mundo. O que você acha que... recomendando, mas nessa época praticamente ninguém falava. Você acha que foi mais impactante, né? O fundo com cripto ou quando passaram a oferecer ETFs, né, com cripto? Foi o ETF. O ETF. Porque eu sinto assim que ETF deu uma explosão. O fundo em 2019, 2020, a gente teve bastante sucesso no crescimento do fundo, mas o ETF foi um momento... Foi a virada. Foi uma virada porque tinha um veículo democrático, né? Assim, o ETF é um veículo que qualquer investidor consegue acessar a partir de... Na época a gente lançou a R$50 e é o mesmo veículo que o institucional aloca, né? Então... É um veículo bem democrático, que não tem barreiras ali de distribuição, né? Qualquer corretora suporta, consegue comprar e vender. Então, eu lembro que, na época, e aí isso mostra um pouco da demanda de cripto aqui no Brasil, né? No primeiro mês que o Hash 11 lançou, a gente expandiu o número de investidores no mercado de ETFs em 30%. Caramba. Primeiro mês. E ele já virou um dos maiores ETFs da Bolsa em poucos meses, né? O Hash 11. Então, o Hash 11 foi uma explosão. Uma explosão, né? Sim, foi um sucesso e até hoje ele é o maior ETF de criptoativos aqui no Brasil, é o segundo maior em número de investidores, é o terceiro maior em patrimônio líquido, então ele é um ETF bem conhecido aqui no Brasil e bem adotado ali pelos investidores. Não, e é legal, né, falando especificamente do ETF de cripto de vocês, do Hash 11, que é muito versátil, né, cara? Então, às vezes a pessoa, ela não quer ali ficar fazendo transações, ou ela não quer fazer, vamos dizer, a custódia, ou ela não quer ter que ficar pensando no balanceamento ali, olha, vou pegar tanto de Bitcoin, tanto de Ethereum e pegar assim uma outra moeda menor e tal, né? O Hash 11 especificamente, ele já tem uma composição ali, né? Cada um com um peso diferente. E é muito prático, né? Muito versátil. Né? Nosso mantra lá é simples, seguro e regulado. Então, é uma forma simples de acessar esse mercado de criptoativos de forma ampla. Então, você não tem que escolher se vai comprar Bitcoin ou Ethereum, Solana. Você está comprando um índice que vai evoluir de acordo com o mercado, de como o mercado evolui. Você não precisa escolher os vencedores.
ele é seguro, porque tem uma gestão profissional por trás, tem uma custódia institucional com seguro. Então, assim, é um arcabouço que os investidores individuais não conseguem acessar individualmente, né, o nível de segurança que eles não têm individualmente, e ele é regulado pela CVM, supervisionado pela B3, então assim, tem um ambiente que é realmente especial. Ô Samir, mas depois do sucesso do Hash 11, vocês criaram outros ETFs também. Sim, a Hashdex hoje tem mais de 10 ETFs. Olha Tem aí, um que de legal. ouro, não tem ou não? Tem um de ouro com Bitcoin, que é Isso. uma narrativa interessante. Também é A gente legal, né, pô? tem ETFs monoativos, né, de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, e tem os ETFs temáticos, que são ETFs de temas específicos dentro de cripto. Então, tem de finanças descentralizadas, de plataformas de contratos inteligentes, metaverso, e tem um de tem momento de IA, também. Não tem de IA. Não, legal. Mas, bom, em algum momento talvez venha a ter, né, momento vai também. ter. E, assim, como é que vocês estão vendo o futuro aí desse mercado? Olha, a gente acha que o mercado de cripto evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda assim, ainda está muito cedo, né? A gente vê um movimento de clareza regulatória maior, né? Aqui no Brasil, a gente já evoluiu bastante em clareza regulatória nos últimos anos, o Hash 11 foi um marco disso, e lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, isso finalmente está acontecendo. Também a aprovação dos ETFs de Bitcoin lá foi um marco, e a partir daí a gente teve uma evolução regulatória muito forte, assim como aconteceu aqui no Brasil. Então, acho que o grande tema que a gente tem visto é essa de clareza regulatória para que a gente comece a ter as instituições financeiras nos Estados Unidos começando a se integrar a cripto. E aí é quando a gente acredita que vai ter uma grande transformação no mercado. Ô Samir, e como é que você acredita que, qual rota que a gente tem que seguir para conseguir catequizar mais investidores que olhem para criptoativos, que olhem para os ETFs, né? Tipo, como que a Hashdex vê isso? A Hashdex investe muito forte em educação, né? Então é um dos nossos pilares desde 2018. Então, pensa, quando a gente fundou a gestora, né, para oferecer criptoativos, ninguém sabia o que era isso, porque assim, a maioria dos investidores, né, institucionais, quando a gente ia conversar, eu falava, cara, por que eu vou investir nisso, né? Então, assim, a educação sempre foi um pilar muito forte nosso, tá? E é o que a gente faz até hoje, né? A gente acha que a gente tenta tirar um pouco o investidor da especulação, né, daquela tendência de querer ter um lucro rápido, porque é um mercado que tem muita volatilidade, então ele sobe muito, mas também cai muito. Isso gera uma percepção dos investidores que é fácil ganhar dinheiro nesse mercado, que é só comprar que vai subir e só vender antes de cair. Não é tão simples assim, né? E a gente tenta justamente tirar um pouco, dar um zoom out ali, né? Olhar para o panorama como um todo e pensar em horizontes mais longos. E para isso a gente precisa explicar muito bem a tese de investimento, né? Então, a gente tenta tirar um pouco o ruído, né, do mercado de cripto de curto prazo e focar no sinal de longo prazo. Não, sem dúvida, cara. A gente também do Advisor Talks, a gente acredita muito nessa questão da educação financeira, né? Sim. A gente vem falando aqui ao longo dos executivos, ao longo das conversas, ontem e hoje aqui no Smart Summit, e eu acho que quase todas as conversas a gente acabou chegando em algum momento na temática educação financeira. Isso foi um consenso mesmo. Diria que quando você tem ativos ou operações estruturadas que não são bem conhecidas e tal, a gente sempre acaba caindo no mesmo ponto, né? Como atrair mais pessoas, como catequizar novos investidores, sempre a gente cai no ponto comum, educação financeira, né? Então essa é uma das bandeiras do Advisor Talks, né? A gente procura falar com públicos diversificados, produtos diversificados, todas as plataformas, né? O Advisor Talks é um projeto totalmente independente, então a gente vem resgatando muito essa questão da educação financeira e fico muito feliz, cara, de saber também que a Hashdex está junto nessa questão e entende que investir em educação financeira é a maneira de promover o mercado, né, cara? Com certeza. Muito legal. E a educação financeira é fundamental, e aqui no Brasil ainda mais, a gente está passando por uma transformação, né? A geração dos meus pais, dos meus avós, elas não precisavam se preocupar com a aposentadoria. Né? Podiam contar lá de alguma forma com o Estado, com o governo, com o emprego público. E hoje em dia, né, a gente sabe que quando chegar a nossa vez de se aposentar, provavelmente não vai sobrar nada ali para a gente. Sim, não, então, é o que se fala hoje. Esse cuidado que as pessoas têm que ter de cuidar do seu patrimônio, né, de serem responsáveis pelos seus futuros, né, construindo patrimônio hoje, isso é fundamental para a população brasileira. Sim, é muito bom. Eu queria levantar um ponto aqui, acho que é mais uma questão da sua vida como executivo, como empreendedor. Você tem uma trajetória incrível, né? E você estudou uma das maiores escolas, né, do Brasil de formação.
Cara, se você pudesse falar assim, uma palavra, um erro e um acerto na sua carreira, que pudesse ficar como... A gente está também num evento de profissionais, né? Tem muita gente que vai se inspirar em você e vai pensar em seguir uma carreira dentro de um escritório, dentro de uma empresa, né? Que a gente sabe que o dia a dia no mercado financeiro não é fácil, né? Requer muito foco, muita disciplina. Mas se você pudesse falar em poucas palavras um erro e um acerto na sua carreira que te marcou, né? Ao longo dessa trajetória. Olha, talvez o erro e o acerto estejam muito relacionados. Assim, a primeira coisa que me vem em mente é que no começo da minha carreira eu tinha uma pressa muito grande, né? Assim, a gente quer fazer as coisas rápido, quer avançar rápido e ao longo do tempo a gente vai aprendendo que nem tudo é tão rápido, nem tudo que é bom e que tem uma base sólida acontece tão rápido assim. Então isso demorou um tempo para eu internalizar isso e aprender, e é isso que me mantém numa indústria como cripto, porque com esses altos e baixos do mercado, acontece muito de alguém entra, quando o Bitcoin está subindo, né, acha que é um negócio legal, vai trabalhar com cripto, aí quando o negócio colapsa ali, vai procurar outra coisa para fazer, porque não tem resiliência. Então eu diria que construir essa resiliência, né, de ter essa convicção de longo prazo para construir algo relevante e manter no caminho, apesar das complicações e dos ruídos e todas as oportunidades que aparecem ao longo do caminho, eu acho que foi um grande aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira. E um acerto que você poderia falar que foi... porque, pelo que eu entendi, acho que essa questão de você... Isso é verdade, a gente tem um pouco disso, né, cara? De querer as coisas rápido. Quando a gente é mais jovem, a gente quer comete resultado muito rápido, erro. né? A gente, às vezes, cara, era só esperar um pouco, você, às vezes, tomou uma decisão errada porque não soube esperar, né? Isso aconteceu comigo, eu me formei há 15 anos atrás. O que eu noto é que essa geração, hoje em dia, é ainda mais imediatista, né? Então, muito assim, mais, eu já era imediatista há 15 anos atrás, e agora a geração do TikTok... O mundo é assim, cara, o mundo pensa, tá né? muito assim, né? As distâncias se encurtaram, os meios de comunicação ficaram cada vez mais rápidos. Tudo caminha para ter uma cobrança em tudo acontecer muito mais rápido, né? Acho que foi um conjunto de coisas, né? Mas eu sinto muito também isso aí que você falou, né, cara? Não, até porque, assim, às vezes, empreender, você vai abrir mão de ganhar agora para ganhar lá na frente. Às vezes a grama do vizinho é mais verde que a sua, mas parece ser, não é. E às vezes vale a pena essa dica para você falar, cara, segue teu caminho, confia, acredita, né? Sim. Hoje se você pudesse falar assim, cara, para você estar com pessoas boas ou você ser um cara que resolve tudo, você acha que vale mais a pena você caminhar sozinho ou com uma equipe ao seu lado, assim? Isso mais na sua vida executiva e empreendedora, tá? Sem dúvida, você tá junto de pessoas que você gosta, que você admira e que você vê como melhores do que você em alguns aspectos, tá? Então, assim, acho que isso foi algo também que eu sempre busquei na minha carreira, e também é um erro muito comum, você tentar ser a estrela ali, né, e querer ser melhor do que os outros. Sim, sim. E aí é fácil você ir para um lugar em que você é o bambambam ali, você está cercado de pessoas que não são tão boas assim, mas aí você vai atingir um teto, né? E um aprendizado que eu tive também ao longo da minha carreira foi de me cercar de pessoas melhores do que eu. Então, até quando eu penso no meu time, assim, no time que eu vou construindo ao longo do tempo, eu sempre busco pessoas melhores do que eu para trabalhar comigo, porque eu sei que isso vai me ajudar, né? Isso vai me levar para frente. E tem muita gente que tem um problema de ego, né? Assim, que acaba, cara, isso é assim, não quer que ninguém brilhe mais. Cara, isso acontece muito, isso é a receita para o desastre. Ó, a tua pergunta você mandou para o Samir, mas eu queria compartilhar também, porque tem uma reflexão que eu acho muito bacana, cara. E é assim, se você quer fazer rápido, faça sozinho, mas se você quiser ir longe, faça no grupo, na equipe, né? Com certeza. Então, conecta bastante com o que o Samir falou, né? Cara, eu acho que a gente está num evento que fala um pouco disso. Não sei se é o primeiro ano que vocês estão aqui, é o nosso primeiro ano, né? Você já veio mais vezes no evento? Já, venho todo ano. Porque eu acho que é um pouco do que a Invest Smart faz, né? No Smart Summit, né? Sim. E acho que isso é uma grande lição para nós também, né? Cara, bom demais. Também vem na Hashdex, porque tem uma equipe muito competente, assim. E eu vejo que tem... Primeira vez que eu tive contato com a Hashdex, eu até não sabia se era uma empresa brasileira ou não, entendeu? Tipo, então eu falei, não, parece gringa e tal, identidade, o nome e tudo mais. Mas aí você vai conhecendo, depois eu tive contato com o Hash 11, que, pô, eu acho que o Hash 11 é a ponta da lança, né? Sim, a Hashdex é uma empresa, é uma gestora global
com o DNA brasileiro. Então ela foi fundada por brasileiros, a sede principal é aqui no Rio de Janeiro, mas hoje a gente tem presença nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, e a gente tem um vetor de crescimento muito forte lá fora, Muito legal. mas o DNA é brasileiro. Samir, a gente vai caminhando aqui para o final, então a gente tem a nossa brincadeira aqui, que é o pitch ampulheta, tá? Pitch ampulheta. Então eu vou dar essa ampulheta para você. Aqui tem aproximadamente 1 minuto, né? E aí a hora que você quiser, né? Você vai virar com a areia menorzinha para cima e vai fazer o teu pitch, tá? Então lá, fala para nossa audiência. Então, Samir, faça o teu pitch. Tá. Vou falar sobre... Só um minutinho. Só lembra de virar, contar. de virar. Lembra de olhar Então. também que você vai ter Oi? aqui vai ter 1 minuto. A hora que você virar assim, ele vai contar 1 minuto certinho. Isso, aproximadamente. Aproximadamente, é. Então, eu vou falar com os investidores sobre investimento em criptoativos, né? Então, a gente acredita que criptoativos é uma classe de ativos nova que está vindo para transformar a nossa sociedade e que hoje o investidor brasileiro tem uma forma simples, segura e regulada de investir nesse mercado da mesma forma como ele investe em ações ou em qualquer outro produto do mercado financeiro através dos fundos e ETFs. Então, essa é uma solução simples e elegante para ter esse investimento no longo prazo nessa tecnologia transformadora. Obviamente, existem muitos riscos, muita volatilidade e a forma que a gente recomenda para os investidores abordarem isso é através de um investimento de longo prazo. Então, nosso mantra é fazer um investimento pequeno, tá? Uma participação pequena da sua carteira que te permita dormir à noite naqueles dias mais complicados ali de cripto e com um investimento de longo prazo, tá? Com um horizonte de longo prazo. Quem faz isso normalmente tem resultados bem positivos ao longo do tempo. Isso aí, Pô, certinho, pô, um muito minuto. bom, hein? Deu certo? Deu certinho, cara. 7, 1 Vai, minuto. Tapete. Parabéns, Pô. viu, cara? Samir, cara, obrigado Samir. pelo tempo aqui Valeu, com a meu gente, irmão. uma Valeu. conversa esclarecedora e, pô, vamos ajudar a divulgar aí mais a Hashdex e todo o trabalho que vocês têm feito, maravilhoso. Legal, contem com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado, Pessoal, Gustavo. até o próximo programa, hein? Até mais. Valeu.